Olá! Seja bem-vindo ao canal do Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa e no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho, mas também mostro um pouco da minha vida como imigrante aqui em Colônia. O vídeo de hoje é um Clarissa Responde, o formato respondendo perguntas sobre temas diversos, sobre aprender alemão, sobre trabalho, sobre o dia a dia aqui na Alemanha, enfim. As perguntas para esse quadro são enviadas lá no meu Instagram, toda semana eu abro caixinhas de perguntas, então se você quiser participar, não deixe de me seguir por lá também. Pergunta número 1. Como decidir a melhor cidade para morar na Alemanha? Já vamos começar então com uma pergunta difícil. Na minha opinião, isso depende muito de gosto, né? Então, o que você gosta de fazer, o que você gostaria que a cidade onde você vai morar tivesse a oferecer. Depende também do seu estilo de vida e por conta disso acaba sendo então uma decisão muito pessoal. Eu posso falar um pouco sobre o meu processo, né? O que me levou a escolher Colônia como uma cidade para morar. Quando eu estava planejando a minha mudança aqui para a Alemanha com o meu marido, né, existiam dois principais fatores, digamos assim, ou duas preocupações maiores, né? Então, a primeira era a questão do emprego, porque eu na época ainda não falava alemão e por conta disso, para mim, era muito importante morar em uma cidade que oferecesse oportunidades de trabalho em inglês, principalmente na minha área de atuação. E a segunda grande preocupação que eu tinha era a questão da solidão, de fazer amigos, principalmente. Eu sempre via muitos estrangeiros falando na internet, né, no YouTube, em blogs, a respeito da dificuldade que era fazer amigos aqui na Alemanha, porque as pessoas são muito frias, porque é muito difícil fazer amigos no ambiente de trabalho, que é difícil se conectar com as pessoas quando você não fala o idioma local e por conta disso, o início da jornada de muitas dessas pessoas aqui na Alemanha acabava sendo muito solitário, muito difícil emocionalmente. Então, na minha cabeça, esses eram os principais dois aspectos que tinham potencial para dar errado com a nossa mudança para cá. Por isso que eu tentei minimizar os dois o máximo possível. Então, a questão da amizade foi o que limitou a nossa busca por cidades, principalmente a essa região aqui de Nordrhein-Westfalen, que é o estado onde eu moro na Alemanha, e mais especificamente a região das cidades aqui de Düsseldorf, Colônia, Bonn e Aachen também. Porque essa ponta aqui, digamos assim, fica muito próxima da fronteira com a Holanda e a minha melhor amiga mora na Holanda. A gente se conheceu no intercâmbio, ela é holandesa, então a distância entre a minha casa e a casa dela é realmente muito curta. Então eu pensava que se ali no início eu tivesse algum problema ou se eu só precisasse realmente de um sistema de apoio, de alguém para conversar, para passar o final de semana, enfim, pelo menos eu tinha essa pessoa que não estava muito distante dessas cidades, caso eu de fato conseguisse vir morar aqui. Além disso, eu também fiz as pesquisas, né, e cheguei à conclusão que realmente tinham boas oportunidades de recolocação profissional nessas cidades. Então, depois que a região, digamos assim, principalmente essas 4 cidades já estavam mais ou menos definidas, eu comecei a pesquisar mais a fundo a respeito do dia a dia, a respeito do que cada uma delas tem a oferecer. Foi assim que eu descobri, por exemplo, que a maioria das bandas que eu gosto já tinha feito show em Colônia ou em uma região próxima de Colônia nos anos anteriores, né, nos 2, 3 anos anteriores, digamos. Foi aí que eu descobri a questão do tempo, né, que Colônia realmente não chove tanto e tem um pouco mais de horas de sol em comparação a outras cidades da Alemanha. Quando eu morava no Brasil, eu morei alguns anos em Joinville, né, que é uma cidade que chove muito, assim, ó, muito, 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 muito. E eu lembro que quando eu morava lá, era uma coisa que me incomodava profundamente, que eu não gostava mesmo. Por isso eu tentei ler muito sobre meteorologia, sobre como que era o clima, né, como que era essa questão em Colônia, em Düsseldorf, e o que eu fiz foi realmente montar esse quebra-cabeça, né, então fazer ali uma listinha de todas as coisas que eu considerava importantes, que eu gostaria de ter na cidade onde eu fosse morar. Fiz uma lista na ordem de prioridades, né, então o que era mais importante, como eu mencionei, o emprego e ficar próxima da minha amiga, por exemplo, e o resto foi vindo em ordem do mais importante para o menos importante, para tentar achar realmente um lugar que oferecesse tudo aquilo dali. Esse foi o meu método, digamos assim.
Pergunta número 2. Qual é a diferença entre carta de apresentação e carta de recomendação? Esses dois documentos são muito importantes quando você vai procurar emprego aqui na Alemanha, né? Então, primeiramente, a gente tem a Arbeitszeugnis, que a maioria das pessoas traduz como carta de recomendação, porque é um documento falando sobre as suas principais responsabilidades em um cargo quando trabalhou em uma determinada empresa. Então, esse documento é emitido por uma empresa e descreve ali as suas principais atribuições, quanto tempo você trabalhou na empresa e principalmente fala um pouco sobre a qualidade do seu trabalho de maneira geral. Sempre que você sai de um emprego aqui na Alemanha, você tem direito a solicitar uma Arbeitszeugnis, por isso que o documento é emitido então pelo RH da empresa, com a assinatura ou com o aval do seu gestor anterior, da sua gestora anterior. E aí a prática de mercado é que você inclua todas essas cartas de recomendação, né, a Arbeitszeugnis, né, quando você se candidata para uma nova oportunidade de emprego. Então você vai mandar lá o seu currículo, a sua carta de apresentação e também todas as suas recomendações para que o seu futuro empregador tenha ali uma noção de como que é o seu trabalho, que tipo de profissional você é. Já a carta de apresentação é outro documento que é escrito por você, pelo candidato, pela candidata. Então é literalmente uma carta com um cabeçalho, com um endereçamento, no qual você vai falar um pouco a respeito de si mesmo. Então você vai explicar ali quem você é, por que você tá na Alemanha, por que você quer vir pra Alemanha, por que você vai fazer um bom trabalho nessa vaga, por que é que você quer essa vaga, né? Quais que são os seus principais diferenciais, esse tipo de coisa justamente para convencer o empregador então de que você é a candidata ideal. Pergunta número 3. Foi difícil se acostumar com a comida? Acho que pra mim o que foi mais difícil foi me acostumar com os hábitos, foi mudar a minha rotina de alimentação, digamos assim, os meus hábitos alimentares. Porque não é como se a gente comesse Wurst, né, que é aquela linguiça alemã bem típica, não é como se a gente comesse isso todos os dias aqui, né? Mas o que acontece na Alemanha é que as pessoas, elas costumam fazer apenas uma refeição quente, digamos assim, uma refeição completa por dia, enquanto que no Brasil a gente tem uma refeição bem rica no almoço e também outra na janta, pelo menos eu tinha, né? Não sei como que é aí no lugar onde você mora. E como na Alemanha as pessoas fazem então esse almoço, que na verdade é apenas um lanche, a tendência é que todo mundo jante mais cedo, né? Então as pessoas costumam sair do trabalho, ir pra casa, ir pra um restaurante ali às 6 da tarde, às 6:30 da tarde, por exemplo, e já jantar nesse horário. E no início, quando eu me mudei pra Alemanha, eu continuei me alimentando da mesma forma como eu fazia no Brasil. Eu fazia um lanche de manhã, depois uma refeição completa no almoço e mais uma para a janta. Só que o que começou a acontecer é que, primeiro, eu comecei a achar bem difícil cozinhar aqui na Alemanha. Por exemplo, se eu quisesse fazer um bife, né? Um bife, uma saladinha e aí uma porção ali de carboidrato. Eu não conhecia os tipos de carne, os cortes de carne, os temperos aqui acabavam sendo diferentes. Aí a carne também era mais cara e quando eu fazia, nem sempre ficava boa do jeito que eu gostaria que ficasse, então acabava sendo um pouco de um desperdício. E aí, claro, que tem aquele agravante de que eu sou uma pessoa muito chata pra comer, né? E aí, se eu quisesse, digamos, fazer feijão, tipo, fazer uma panela maior, porque é um negócio que demanda muito tempo, aí precisava ir numa loja específica, né, pra comprar os ingredientes que não são tão fáceis de achar. Aí eu precisava deixar as porções ali todas congeladas e tal. Aos poucos eu percebi que isso demandava muito do meu tempo, mas o principal motivo, assim, que fez eu realmente mudar os meus hábitos alimentares foi começar a trabalhar. Porque a maioria dos escritórios aqui na Alemanha não tem refeitório, não tem cantina, só empresas realmente que são muito grandes, principalmente quando envolve fábrica, né? Aí sim que a empresa subsidia ali a alimentação dos funcionários, mas na maioria dos casos isso não se aplica. Então as pessoas levam o seu próprio almoço, o seu próprio lanche pro escritório. E gente, é completamente não prático levar ali uma porção, sabe, de arroz, feijão, batata, bife, etc, pra almoçar. Tipo, é muito difícil você ficar levando isso numa mochila pro trabalho e tal. Foi isso basicamente que fez com que eu mudasse então os meus hábitos e realmente
gente adotasse essa prática do lanche no almoço, e aí o que era difícil no início era realmente me acostumar a comer menos nesse horário do dia, né? Eu lembro que eu ficava com muita fome, assim, durante o período da tarde, principalmente, e aí quando eu chegava em casa eu já queria jantar, porque, enfim, eu realmente, né, não estava acostumada com aquilo. Pergunta número 4. Como se vestir para uma entrevista de emprego? Aqui na Alemanha não existe muito uma regra para isso, sabe? Algumas empresas adotam uniforme, ou pelo menos elas têm algum tipo de dress code, né? Uma recomendação de como que você precisa se vestir para trabalhar. Tem empresas também que não tem recomendação nenhuma, você se veste como você quiser. Alguns cargos vão exigir um pouco mais de refinamento, um pouco mais de elegância, outros vão exigir conforto e praticidade, né? Porque você precisa se movimentar muito. Então é difícil falar sobre isso de maneira geral, né? Passar uma recomendação geral, porque depende muito da localização onde você tá, do cargo que você vai ocupar e da empresa na qual você vai trabalhar. O ideal é sempre se vestir para a entrevista de emprego, claro, de acordo com o cargo que você pretende ocupar. E aí entram alguns outros agravantes, digamos assim, né? As pessoas aqui na Alemanha, de maneira geral, elas se vestem de uma forma muito diferente do que a gente tem no Brasil. As pessoas aqui, elas são muito práticas, no sentido de que elas precisam, claro, se vestir de acordo com as suas rotinas e principalmente em conformidade com o tempo, porque no verão não são todos os lugares que tem ar-condicionado, por exemplo, então você precisa se vestir adequadamente para aguentar o calor. Da mesma forma que no inverno, em algumas regiões, você vai ter muita neve, então você precisa se vestir adequadamente para ir da sua casa até o trabalho, passando ali por esse tempo um pouco mais severo. Portanto, o ideal, na minha opinião, é sempre tentar pesquisar e adquirir o máximo de informações possíveis a respeito da empresa, a respeito do cargo que você pretende ocupar, para que você consiga adequar ali a sua apresentação na entrevista de emprego de acordo com isso. E aí, por que eu falo sobre apresentação, né? Porque a maneira como a gente se apresenta é muito mais do que apenas a vestimenta, na minha opinião, pelo menos. E quando a gente fala de entrevista de emprego, é importante que a gente mostre a nossa melhor versão. Ou seja, é importante que a pessoa que está me conhecendo pela primeira vez adquira as mensagens específicas que eu quero transmitir. Se eu não sou uma pessoa desleixada, eu não vou a uma entrevista de emprego com o cabelo sujo, com a roupa manchada, com as unhas feias. Por mais que de repente eu opte por não usar o esmalte, ainda assim eu posso estar com as unhas bem aparadas, lixadas, com as cutículas bem hidratadas. A roupa pode comunicar um pouco da minha personalidade, né? Então eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco mais introvertida, eu uso muitas cores neutras, né? Branco, preto, cinza. Por isso que eu sempre tento trazer um pouco de elemento de cor, né, nos meus acessórios, ou então eu tenho aqueles blazers que são coloridos, eu tento trazer um pouco disso, porque traz um pouco dessa energia, desse movimento que eu preciso. Mas claro que a roupa que você vai usar em uma entrevista de emprego também precisa estar alinhada com o cargo que você pretende ocupar. Então, não dá para fazer uma entrevista para um cargo de diretoria indo de camiseta, por exemplo. Quando eu faço essa preparação para entrevista com meus clientes de mentoria, esse é um ponto sobre o qual a gente conversa muito. Porque entrevista de emprego, no fim das contas, é um grande exercício de comunicação. E comunicação é muito mais do que apenas o que você fala. É como você fala, o quanto você ouve e, como eu já disse lá no início, a maneira como você se apresenta, postura. Acho legal refletir sobre tudo isso na hora de decidir ali a vestimenta para a entrevista de emprego. Pergunta número 5. O que você teria feito de diferente quando se mudou para a Alemanha? Eu acho que hoje em dia é muito fácil dizer que eu teria estudado alemão, né? Que eu teria aprendido alemão antes, talvez, de vir para a Alemanha, porque realmente foi a maior dificuldade que eu tive na minha adaptação. Mas a verdade é que eu não tinha a menor condição de incluir isso na minha rotina quando eu ainda estava no Brasil, ou seja, antes de eu me mudar para a Alemanha de fato.
fato. Porque a minha vida lá já tava assim, ó, no limite do que o meu tempo acomodava. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Quando eu não estava estudando, eu estava trabalhando. E quando eu não estava fazendo nenhum dos dois, na verdade, eu fazia renda extra, porque a gente precisava de muito dinheiro, né? A gente queria juntar muito dinheiro para poder vir para a Alemanha com uma reserva de emergência, né, uma reserva financeira boa. E aí a gente sabe que convertendo, né, real para euro, realmente é um pouco difícil. Por isso que no fim das contas vir para a Alemanha sem falar alemão foi uma decisão consciente. Inclusive no meu planejamento eu tinha considerado já que boa parte do meu primeiro ano seria dedicado ao aprendizado do alemão. Mas eu tinha uma visão assim muito romantizada de como seria o meu aprendizado do alemão. Eu pensava, né, eu tinha na minha cabeça que seria um processo rápido, que em 6 meses eu já estaria me virando muito bem com o idioma, até porque eu já tinha aprendido o inglês, né, eu já tinha estudado uma língua estrangeira, então eu já sabia mais ou menos as metodologias de estudo que funcionavam para mim. Eu vi muitos vídeos e li muitos blogs de pessoas falando sobre como eles fizeram um curso intensivo atrás do outro, e aí no final do primeiro ano já estavam no nível C1 de alemão. Então eu achava que aquilo ali era uma coisa, sabe, que todo mundo dava conta e que todo mundo conseguia fazer, mas não é assim. Então, possivelmente o que eu teria feito de diferente seria ter conversado mais com as pessoas sobre isso. Porque na época que eu tava planejando a minha mudança, eu não usava tanto as redes sociais como fontes de informação da maneira como eu faço hoje em dia, né? Eu usava pra me comunicar com a minha família, com os meus amigos, esse tipo de coisa. O Instagram eu até acho que não era esse grande fenômeno, né, que a gente tem hoje em dia, TikTok também. Então eu não via muitas pessoas falando assim sobre o dia a dia na Alemanha, sobre os perrengues, sobre como certas coisas eram difíceis. Eu via muito mais esse foco nas coisas positivas, no que era muito legal. Então a minha tendência foi me focar muito naquilo dali. E aí o que eu teria feito de diferente teria sido talvez tentar entrar em contato com mais pessoas e realmente ter um pouco mais dessa visão do dia a dia, né, do alemão no dia a dia, do aprendizado do idioma dentro de uma rotina que envolve trabalhar e fazer uma série de outras coisas. E eu acredito que eu teria conversado também com professores de alemão sobre isso. Parece uma coisa meio óbvia, né, mas que na época nem passou pela minha cabeça. Conversar assim com pessoas que tenham essa experiência, né, com profissionais que tenham experiência ensinando uma série de pessoas com personalidades diferentes, com métodos de aprendizado diferentes, justamente para ter um pouco mais essa visão de qual que é o tempo médio que uma pessoa demora para conseguir se comunicar bem em alemão, esse tipo de coisa. Eu acho que se eu tivesse feito isso, eu teria vindo para a Alemanha com uma visão um pouco mais realista, com a expectativa um pouco mais alinhada com o que realmente aconteceu, e aí a minha frustração teria sido bem menor. Essas eram as dúvidas que eu tinha separado para responder hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito com a divulgação. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.